quando o meu colega Vieira fala se a gente defende e se queremos crucificar como bancada evangélica, até porque ele também é evangélico, meninas estupradas se nos importam, lógico que nos importam. Tanto é que ela sequer está nesse projeto. Meninas menores no Brasil não responderão por esse projeto. Estão querendo desvirtuar o foco para o que não é. Nós estamos falando de vida adulta. Mas, deputado, a menina de 14 anos, por exemplo, ela já responde por ato infracional. Sim. Mas não é inimputável. Tá, mas responde por ato infracional. Mas o Ato infracional não é legislação de maior de idade. Ela pode ressocializar penas alternativas que mas não tem seja pena. prisão. Mas tem pena, 14 anos tem pena. Como que isso protege a menor de 14 anos? Não, mas não é prisão. Mas uma menina... O senhor, deputado, o senhor acha justo uma menina de 14 anos ser abusada, ser estuprada? Geralmente o estupro é dentro de casa. Sim. E essa menina de 14 anos, além do trauma que ela passou, ela ainda tem que cumprir uma pena alternativa. Isso é razoável? Não é pena alternativa, são medidas socioeducativas. Ela pode tranquilamente fazer um atendimento de socioeducação para que ela tem que pagar? Por que ela tem que pagar? Internação pode. Por que ela tem que pagar por ter sido estuprada? Eu não consigo entender, deputado. Além do mais, primeiro, é uma medida socioeducativa. Não, o senhor pode pena. responder Segundo, essa, por favor, por gentileza? O juiz poderá aplicar ou não essa pena. Isso sim, como em qualquer crime. Como qualquer crime, né, deputado? Mas que não existe hoje. Deputado, é razoável uma menina de 14 anos estuprada dentro de casa, violentada, com a vida já arrebentada, e além do mais ela vai pegar um plus, quer dizer, um problema a mais. Eu chamo de pena, lógico, é medida socioeducativa, é um nome bonito para quem está de fora do drama, mas para quem já foi estuprada, ainda ser punida em dobro com medida socioeducativa, isso é um horror. O senhor não concorda? Desculpa, Otávio, o horror é o que primeiro que eu não vou jamais diminuir o primeiro horror da vida dela, que é o estupro, tá? Isso é gravíssimo. Mas por que ela tem que pagar, então? Não apoiamos estuprador, queremos aumento de pena, queremos que estuprador, se possível, tenha prisão perpétua, na minha avaliação pessoal. Agora, o aborto também é um trauma, um segundo trauma que vai ficar para essa criança. É um trauma horroroso. Todas as mulheres que abortaram, é só vocês ouvirem, quem já fez o aborto, os traumas que são produzidos psicologicamente, fisicamente, para essas mulheres e, quando adolescentes, ainda piores, que arrastarão por toda uma vida. O aborto é um trauma, é um assassinato. É isso que nós... E mais ainda, feito depois de 22 semanas, deputado, gente. Ela teve todo o tempo anterior para resolver. Não, peraí. O senhor teve não tem... todo o tempo, não. Deputado, muita gente... Olha só, muita gente do sistema de saúde diz assim, primeiro, que uma menina talvez nem perceba o que está acontecendo com o corpo dela. É uma pessoa sob o impacto... que nós homens não sabemos. Nós homens não sabemos o que é. Concordo. Né? Eu, como mulher, quero fazer uma pergunta para o senhor, deputado. A mulher não sabe, o senhor falou, é um trauma para essa criança. Num primeiro momento, eu achei que o senhor estivesse falando da menina de 14 anos, porque ela é uma criança, né? O senhor sabe disso. Sim, estou falando dela. Nós estamos falando de crianças estupradas. Criança, como o senhor sabe, não é mãe, não é para isso que a gente quer uma sociedade... Jamais... Eu tenho certeza que o senhor concorda comigo. No projeto de lei do senhor, todos os casos que o senhor cita são casos sobre meninas com menos de 14 anos. Foram esses os casos que fizeram mover, porque quando a gente conversou semana passada, o senhor até perguntou, você leu o projeto? E eu falei para o senhor, eu leio os projetos, eu vi esses exemplos que o senhor colocou. Então é sobre isso sim que nós estamos falando aqui, sobre meninas com menos de 14 anos. E eu queria que o senhor respondesse, por gentileza, se o senhor puder aqui, porque aqui não tem urgência, aqui o nosso debate é para os senhores debaterem, de fato, para explicar. Por que uma menina que foi estuprada, violentada, que hoje ela pode recorrer ao aborto legal que está previsto na lei, é um direito dela, ela vai passar, se esse projeto de lei for aprovado, a ter que não só recorrer e discutir isso juridicamente, como ela vai ser punida, porque mesmo medida socioeducativa é uma punição. Por que ela vai sofrer duas vezes, como o senhor falou, pelo aborto, pela violência, pelo estupro, e vai ter que pagar por ter sido estuprado? Eu queria entender isso, deputado, eu não consigo. Deixa eu te explicar as duas coisas. Primeiro, você questiona a urgência, e eu acho importante dizer que a urgência foi aprovada
num acordo por todos os líderes de partido, de todas. Sim, todos, a gente já debateu. Sim, a gente falou bastante isso aqui, que foi um acordo político. Deixar isso bem claro, e quero agradecer os líderes partidários que entenderam, porque é só entender que enquanto nós estamos dando essa entrevista, tem bebês sofrendo assistolia fetal, enquanto nós estamos aqui, bebês sendo assassinados. Bom, te respondendo pontualmente, recuperação socioeducativa é um método do Estado para ajudar menores de idade. Ela não está sendo punida duas vezes. Punida duas vezes, essa menina será... Mas qual foi o crime dela, deputado? Ela foi estuprada. Eu gostaria muito que vocês da Globo News escutassem mulheres que fizeram aborto. Deputado, eu gostaria muito disso. Escutem mulheres que fizeram aborto. O que uma menina com menos de 14 anos violentada tem que corrigir, deputado? Que foi estuprada? Não tem, a lei, ela não vai para a cadeia, ela não é punível criminalmente. Este PL pega de 18 acima. O que vocês querem é sensibilizar porque é menina e dizer que ela vai ter uma pena socioeducativa, que é uma recuperação, inclusive, para ela. Isso pode ser aplicado pelo juiz com um acompanhamento psicológico para ajudá-la no trauma do aborto. O deputado Sóstenes pode e tem liberdade de colocar a opinião dele acerca dele, não projetar sobre mim. Eu não disse que sou favorável ao aborto. Eu sou contra a criminalização das mulheres que fazem o aborto. Aliás, nós que somos de igreja, eu até pergunto, porque mulheres evangélicas e católicas também fazem aborto. Se elas procurarem o Sóstenes no gabinete pastoral, no aconselhamento, dizendo que fizeram aborto, qual vai ser a medida pastoral? Eu sei que o mais importante é a legislação, é a Constituição. Mas qual é a medida pastoral? Estou imaginando que uma mulher que chega assim, no gabinete pastoral da igreja do Sóstenes, o pastor solenemente vai levá-la à delegacia. É isso. A consequência da visão de mundo que ele está propondo, até do ponto de vista religioso, é pegar essas irmãs e dizer, olha, independente do seu contexto, independente da sua dor, independente da violência que você sofreu, independente se você corre risco ou não, independente da sua idade, eu preciso te levar à delegacia e defendo que você tenha uma pena de 20 anos. Essa é a nossa diferença. Ninguém aqui está romantizando ou idealizando o aborto. Eu estou dizendo que as mulheres têm que ser respeitadas, que elas têm que ser escutadas, que elas têm que ser contextualizadas e que elas não podem ser presas em nenhuma hipótese por isso. Isso eu vou continuar defendendo como cidadão e vou continuar defendendo como cristão. Quando eu disse o cristianismo deles, é porque eu reconheço, Sóstenes, que há diversidade no campo cristão. Eu não reivindico para mim o poder de falar em nome de todo o cristianismo. Eu sou de uma tradição cristã, sim, de Martin Luther King, de Dom Helder Câmara, da irmã Dorothy Stang, de um cristianismo que não quer poder, mas que busca servir e amar ao próximo. Eu não quero que o Brasil seja uma extensão da minha igreja. Eu respeito a pluralidade religiosa e o Estado laico. Eu não quero que a minha convicção religiosa seja mais importante que a Constituição brasileira e a liberdade que as pessoas têm de crer ou não crer naquilo que eu creio. Essa é a nossa diferença. Eu não defendo que mulheres sejam penalizadas. O debate é esse. E só para concluir, não houve acordo de líderes, de todos os líderes. Na reunião de líderes representando o meu partido, o PSOL, eu fui contra a votação em urgência. E no plenário, mesmo numa votação recorde de 24 segundos, nós registramos o nosso voto contrário. Eu corri até o presidente Lira e disse, pelo menos deixa a gente registrar a nossa posição. Já tinha voto contrário registrado, mas eu exigi tempo de fala, mesmo após a votação, e a deputada Sâmia defendeu a nossa posição. E não é uma posição só da esquerda. O debate aqui, na minha opinião, é democracia versus barbárie. Eu não sei o que vem depois desse projeto. Vão proibir o direito de voto das mulheres? Vão querer impor o cristianismo deles como religião oficial do Estado brasileiro? Até onde o fundamentalismo religioso
se ancorando supostamente num debate científico, pode chegar pegando uma moral religiosa e impondo ao conjunto da população. E tem mais um detalhe. O deputado Sóstenes falou sobre idade penal e que essas meninas não podem ser imputadas em crime. De novo, outra contradição. É o mesmo partido que defende o que há anos? A redução da maioridade penal. Gente, quanto ódio contra as mulheres, quanto ódio contra as meninas. E eu insisto, quer prevenir o aborto? Educação sexual para prevenir, contraceptivo para não engravidar e aborto legal e seguro para que a vida, quero enfatizar a palavra vida, das mulheres e das meninas não seja subtraída e penalizada. E eu quero abrir aspas aqui para o deputado Sóstenes. Ele disse, ela teve todo o tempo para saber. Ele disse isso em rede nacional, culpabilizando a menina que procurou ajuda depois da 22ª semana. Abre aspas para o deputado Sóstenes, é só voltar o vídeo. Ela teve, colocou o foco e a responsabilidade na mulher, colocou o foco e a responsabilidade na menina. E o estuprador e o ambiente de hostilidade, às vezes, dentro da própria família. E a pressão que essa menina pode receber da sociedade, do próprio serviço de saúde. Não é culpa da menina, muitas vezes, sequer saber que engravidou fruto de uma violência sexual. E depois que ela sabe, qual é o ambiente de reforço e de carinho para que ela possa procurar ajuda? Eu insisto, para concluir, esse projeto tem que ser derrotado, não pode nem vir a plenário, na minha opinião. Deputado, mas num país, concluir, num país que a cada 8 horas uma mulher é assassinada, só essa ideia já reforça na sociedade uma licença de violência profunda contra as mulheres. Então, humilde e objetivamente, que são temas aí correlacionados, colocando com firmeza e coragem a nossa posição.